Bem-vindos ao nosso canal Gineco Gossip sobre saúde feminina. Meu nome é Clariana. Eu sou a Mariana. E aqui a gente tenta trazer o máximo de informação de uma forma leve e muito prática. E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o Dezembro Laranja, que é o mês nacional de combate ao câncer de pele. O nosso vídeo, claro, vai trazer informações sobre o câncer de pele em geral, mas vai ser um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais vinculado a mulheres, gestantes e os cuidados no pós-parto. A gente tem que pensar o porquê desse tema ser tão relevante, o porquê de, inclusive, ser intitulado o mês de prevenção de câncer de pele, né? A gente tem que pensar que somos um país tropical, onde a incidência solar é muito grande e onde, infelizmente, as pessoas não se cuidam de forma satisfatória. Quando a gente pensa em câncer de pele, a gente sabe que ele é um dos cânceres que mais compromete hoje em dia, né, o número de cânceres, ele está bem lá no ranking das maiores quantidades de doenças comprometidas, e a gente sabe que tem como prevenir. Então é por isso da importância desse mês de conscientização. Ele é, no mundo todo, a principal causa de câncer, tá? No Brasil, 30% de todos os cânceres são de câncer de pele. Exato. Nós temos 3 tipos, tá bom? O melanoma, que é o menos comum, porém o mais agressivo, o basocelular e o espinocelular. Esses dois são mais comuns, são os mais relacionados à exposição solar também, porém eles são os menos agressivos, tá? E o índice de cura é muito alto, por isso a necessidade de se conversar bastante sobre a detecção precoce da doença. E daí a gente tem que parar e pensar qual seria a possibilidade de uma detecção precoce. Então a gente sabe que além dos fatores de proteção, que a gente já vai falar um pouquinho mais pra frente, seria a questão da percepção do próprio corpo, né? Então daí aí já vem a deixa que eu sempre gosto de falar para as minhas pacientes, é prestar atenção no próprio corpo, entender o próprio corpo, o quanto isso tem tanto envolvimento, que quando que a gente começa a ver? Quando surgem modificações na nossa pele. Manchas, modificação de coloração, elevaçõezinhas. Então tudo que surge de diferente tem que ser um sinal de alerta e tem que indicar a procura de ajuda para que um profissional saiba essa avaliação, né? A gente tem alguns fatores de risco. Então, as pessoas que têm esses fatores de risco, elas são orientadas a procurar um dermatologista mais cedo e fazer um check-up anual no dermatologista. Às vezes a gente acha que só existe o check-up anual no clínico, no ginecologista, no cardiologista, mas não. É necessário também o check-up com o dermatologista, principalmente se você é uma pessoa que se expõe muito ao sol, seja por trabalho ou normalmente está muito exposto mesmo. Se você tem pele clara ou inúmeras queimaduras excessivas por sol também já aconteceram na sua vida. Tem que pensar na questão familiar, a gente sabe que existem algumas relações sim com câncer de pele e herança familiar, então tem que estar por essa predisposição. Não é que alguém da família, por ter tido, você vai ter, mas é sinal que você tem algum fator de predisposição para que tenha, então tem que ficar muito atento. Então, na consulta dermatológica, ele vai fazer uma avaliação do seu corpo como um todo, começando até, por exemplo, por couro cabeludo, mão, pé. E aí, se você tiver alguma manchinha ou alguma pinta que seja irregular, que seja elevada, que nem a Mari falou, de forma suspeita, ele pode até fazer o controle de tempo em tempo ou às vezes uma biópsia. E essa biópsia pode nos dar o diagnóstico aí precoce de um câncer de pele. Lembrar que assim a gente sempre fala, o tratamento do câncer depende sempre do diagnóstico. Quanto mais cedo feito o diagnóstico, maior a chance de tratamento e cura. Então é isso que a gente tem que sempre estar pensando. Aí então vamos partir para a prática e falar, né, mulheres gestantes, puérperas, quais seriam os cuidados que a gente tem que ter, né? Uma coisa que eu sempre falo, que eu brinco, que é um bordão que eu falo para as minhas pacientes é: cuidado, que manchas adquiridas na gestação não somem. E por que disso, né, Clara? As pacientes não entendem muito, mas a gente tem que pensar que durante a gestação a produção hormonal do corpo dessa mulher está modificada, então a gente tem uma maior chance de pigmentação, tanto que é só você pensar que as mulheres começam, quem já teve neném aí sabe,
aquela linha negra no meio do abdômen, o bico do peito muito mais escurecido, axila mais escurecida, virilha mais escurecida. Então, só aí você já tem essa demonstração de quanta pigmentação do corpo da mulher ela fica em maior evidência, maior fragilidade, se você tem uma exposição solar mais importante. Ou até mesmo uma coisa que a gente gosta muito de alertar tem muita gente que se ilude, mas eu não tomo sol, porém fica exposta a essas luzes do dia a dia, e isso acaba queimando sim. Então tem mulheres que acabam adquirindo o melasma, o terror das gestantes, né? E depois o tratamento é muito mais complicado. Então, seja se você vai ficar exposto ou não, ou até mesmo fica muito embaixo das luzes, seja frias ou quentes, é importante o uso diário de uma proteção. Porém, não pode ser qualquer proteção, tá? Então, o ideal é a aplicação de um fator, né, importante no protetor solar, que seja no mínimo o fator 30. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E que ele seja replicado, ou seja, reaplicado a cada 2 horas. Então a gente acha que colocou de manhã já e tá tudo bem, não. tá bom pro dia inteiro. Não está. Uma coisa que nós mulheres acaba sendo uma facilidade, vamos dizer assim, que hoje em dia a quantidade de base que existe com um fator de proteção não é publi, hein? Porque assim, tem a quantidade de bases que existem já com o fator de proteção, isso é muito bom. Então assim, a gente tem que pensar na utilização recorrente do protetor solar como uma proteção mesmo. Só que daí ficou alerta que aqui entre nós mesmo eu já dei um puxão de orelha na dona Clary, porque ela falou assim, eu uso diariamente. Daí eu falei, aonde? No rosto. Eu falei, não adianta nada só no rosto, ainda mais branquinha do jeito que é. Então assim, a gente tem que pensar que toda e qualquer área do nosso corpo que vai estar exposta tem que ter. Isso que a Clara acabou de mostrar. A gente sabe o quanto os maiores locais mais recorrentes normalmente são aqui da mão e pescoço, porque a mulherada passa protetor no rosto, aqui e colo, porque passa protetor no rosto e não passa na mão, e não passa aqui no colo, no pescoço, então tem que ter esse cuidado, lembrando que a pigmentação está muito mais exacerbada e daí com isso manchas adquiridas não irão sumir. Então, como a gente falou, protetor solar, passem o protetor solar com recorrência, então assim, passou de manhã, mais ou menos no meio da manhã, próximo do almoço, passa novamente. Se está se expondo, outra coisa que é muito importante a gente falar, além do protetor solar, são os protetores de barreira, que a gente chama. Então, assim, você vai para uma praia, você vai para um sol, para uma piscina mesmo, um boné legal, aqueles boné com aba boa para proteger o rosto e pescoço e tudo mais. Ser maior, né? Vai proteger também essa região aqui. Isso, né? Aquelas blusas de fator de proteção, isso é muito importante. Então, ou mesmo, simplesmente, não precisa ser blusa de proteção, assim, mas existem blusas de manga longa, mesmo que sejam tecidos fininhos, né? Hoje em dia existem, o simples fato de você estar com essa proteção acaba minimizando esse seu risco, tá? Os óculos também. Isso, um óculos largo, lembrar que tudo, a gente fala assim, não é só estética, né? É um óculos de sol. De sol com proteção. Não adianta ser só escuro pra ser bonitinho e aparecer na foto. Tem que ser com proteção, tá bom, galera? E daí a gente parte para falar de tratamento, né? Quais são os cuidados que a gente tem? A gente tem algumas substâncias que não podem ser utilizadas, aí a gente tem substâncias que podem, então fala um pouquinho se esse negócio parar de apitar. Então é importante que todos esses fatores de proteção sejam usados juntos. Porém, se a mulher está gestante ou ela está no seu pós-parto, tem alguns produtos que não podem ser utilizados. Por exemplo, um fator de proteção ou um hidratante com ácidos fortes, como o salicílico e o retinóico. Preferir sempre aqueles produtos com vitamina C e ácido hialurônico. A gente tem que lembrar também um fator que é muito importante, que a gente está falando especificamente dos métodos de prevenção do câncer de pele, mas uma pele muito bem hidratada, isso quer dizer uma paciente que está saudável, com hidratação muito bem, de alimentação saudável. Esse corpo, sendo mais saudável, a chance dele conseguir uma resposta satisfatória a qualquer fator agressivo é melhor. Então, lembrar, os métodos de barreira, eles são muito importantes, esses métodos de proteção, uma base, uma maquiagem com um fator de proteção, sempre está em busca do especialista que vai te dar a orientação certa, se precisar de algo mais direcionado. E você,
se protege da maneira adequada? Conta aqui embaixo pra gente nos comentários. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, também utilize esse canal aqui ou lá no nosso Instagram também. E mesmo não esqueça de compartilhar esse vídeo para quem pode estar querendo se informar com mais detalhes, mais informações. Se vocês quiserem, como a Clary falou, mandar dúvidas, pode mandar que a gente está disponível aqui para a gente papear. Então, até o próximo vídeo. Até!